Resident Evil 9 Requiem finalmente desponta no horizonte, prometendo uma nova era para o survival horror. O trailer recém-lançado nos apresenta Grace Ashcroft, uma agente do FBI e filha de Alyssa Ashcroft do Resident Evil Outbreak. Ela se vê imersa numa investigação de mortes misteriosas em um hotel, o mesmo local onde sua mãe foi brutalmente assassinada. Este novo capítulo promete uma trama densa e envolvente, com um foco no terror cinematográfico e um tão aguardado retorno a Raccoon City. O vídeo promocional de Resident Evil 9 constrói uma atmosfera de suspense imediato. As cenas iniciais mostram Grace investigando um hotel sombrio e desabitado, um lugar de grande peso emocional para ela. A revelação de que este é o palco da morte da sua mãe estabelece uma conexão visceral com o passado, adicionando uma dimensão pessoal à sua já perigosa missão. Enquanto explora o local, vislumbres de eventos perturbadores surgem, indicando que Grace não está apenas desvendando mortes, mas também enfrentando os seus próprios traumas. A ambientação de Raccoon City, agora em ruínas e envolta por uma névoa constante, é um elemento visual bem potente. Esta representação da cidade não é um mero cenário, ela serve como um lembrete vívido dos horrores passados que moldaram o universo de Resident Evil. As imagens do trailer evocam uma sensação de decadência e desolação, prometendo um retorno às raízes sombrias da franquia. A escolha de Raccoon City como palco principal reforça a homenagem à trilogia original e a sua atmosfera de desespero e sobrevivência. Visualmente, o trailer adota um tom mais sombrio e maduro, com uma cinematografia que prioriza sombras e uma mixagem de áudio que amplifica a tensão. Há uma clara intenção de imergir o jogador em um terror psicológico e visceral, com momentos de silêncio que antecedem sustos impactantes. Os rápidos vislumbres de criaturas e a reação de Grace a estas sugerem um foco na vulnerabilidade da protagonista, em vez de um excesso de ação. Um detalhe intrigante no trailer é a insinuação de que Grace pode ser a escolhida, o que a coloca em um papel central na narrativa e, potencialmente, no futuro da série. Esse elemento pode conectar sua história a eventos maiores no universo de Resident Evil, tornando-a uma figura-chave para desvendar mistérios ainda maiores. Além da protagonista Grace, há fortes indícios e rumores de que outros personagens icônicos farão aparições significativas no nono título da franquia. O nome de Leon Kennedy é frequentemente ventilado, sugerindo um possível encontro entre ele e Grace. A inclusão de Leon não só acrescenta familiaridade para os veteranos da série, mas também pode oferecer uma perspectiva adicional sobre os eventos que se desenrolam em Raccoon City. A maneira como esses dois personagens interagirão, seja como aliados, mentores ou em papéis mais complexos, permanece um mistério intrigante. A trama principal, focada na investigação de Grace e em sua jornada pessoal pela cidade devastada, parece ser o fio condutor, mas a série Resident Evil sempre prosperou com subtramas. É bem provável que Requiem mantenha essa tradição, introduzindo personagens secundários com suas próprias motivações e segredos. A interconexão dessas narrativas paralelas pode enriquecer o universo do jogo e adicionar profundidade à história central. Isso também abre espaço para a exploração de novas facetas do surto viral e das organizações por trás dele, possivelmente revelando informações inéditas sobre a Umbrella Corporation ou outras entidades misteriosas da franquia. A própria Raccoon City, mesmo em ruínas, pode ser vista como uma entidade viva. Seu estado atual serve como um testemunho silencioso da devastação causada pelo vírus. A história da cidade, com seus segredos enterrados e suas memórias assombrosas, será provavelmente explorada através de documentos, ambientes e até mesmo flashbacks. A interação de Ashcroft com todo esse cenário icônico e a forma como ela desvendará os mistérios que ainda residem ali será crucial para o avanço da trama. O jogo promete um equilíbrio entre a ação focada em Grace e a revelação gradual de informações que ligam os eventos atuais ao passado obscuro da franquia.
Com o Hacking se aproximando, uma das maiores incertezas para os fãs reside na perspectiva do game. Após a popularidade da câmera em terceira pessoa nos remakes de Resident Evil 2, 3 e 4, muitos se perguntam se o 9 seguirá essa abordagem, oferecendo uma experiência mais clássica e familiar. Contudo, o sucesso da perspectiva em primeira pessoa, mesmo que parcial, em Resident Evil 7 Village, criou uma certa base de fãs que valoriza a imersão e o terror mais visceral que essa visão proporciona. O trailer não foi conclusivo a esse respeito, mantendo aberta a discussão sobre qual estilo será adotado e alimentando um debate na comunidade sobre qual seria a melhor escolha para o próximo grande título da franquia. Outra questão nas discussões é o destino da franquia. Com esse novo lançamento, Resident Evil 9 está sendo posicionado como um capítulo significativo, capaz de encerrar arcos narrativos antigos ou pavimentar o caminho para novas sagas. Há, no entanto, rumores de que o jogo pode ser uma espécie de conclusão para uma jornada iniciada com o primeiro Resident, atando pontas soltas e oferecendo um desfecho para certas tramas. Ao mesmo tempo, a chegada de Grace Ashcroft e o retorno de Raccoon City sugerem que a Capcom está pronta para inovar, preservando as raízes do terror enquanto explora novas direções para o futuro da franquia. A natureza dos inimigos também é um ponto de grande especulação. Embora os zumbis clássicos sejam a imagem mais emblemática do Resident Evil, a franquia já explorou uma vasta gama de criaturas mutantes e horrores biológicos. Com o retorno de Raccoon City e o foco aparente nas origens do surto, muitos esperam os zumbis tradicionais voltando a ser antagonistas centrais, resgatando a sensação de ameaça constante e recursos limitados. No entanto, é bastante provável que a Capcom incorpore novas e grotescas abominações para manter a novidade e o desafio, mesclando o familiar com o inesperado, para manter os jogadores em um alerta constante. Há dúvidas sobre o protagonismo de terror e o possível retorno de outros personagens icônicos como Jill Valentine para sobre o Hacking. O trailer sugere um forte retorno às raízes do survival horror, com ênfase na atmosfera de suspense, na escassez de recursos e na vulnerabilidade da protagonista. Isso se torna um alívio para muitos fãs que sentiram que alguns dos títulos da franquia haviam se inclinado mais para a ação. Quanto a Jill, embora não seja uma confirmação oficial, a conexão com Raccoon City e seu histórico na cidade abrem a possibilidade de uma participação. Seu envolvimento não seria apenas um aceno nostálgico, mas poderia adicionar uma camada extra à narrativa, especialmente se ela interagisse com Grace e os novos mistérios que o jogo promete desvendar. A data de lançamento já está marcada para 27 de fevereiro de 2026, com versões para PlayStation 5, Xbox Series e PC, dando aos fãs tempo de sobra para especular e se preparar para o que parece ser um capítulo memorável. Resident Evil 9 parece estar se aprofundando em temas complexos, que transcendem o simples survival horror. A jornada de Grace, motivada pela perda da sua mãe em Raccoon City, sugere uma exploração profunda do trauma pessoal e da herança familiar em um cenário de desastre biológico. O jogo pode abordar como o passado não apenas assombra os indivíduos, mas também molda o presente e o futuro, com Ashcroft sendo a escolhida, que deve enfrentar as consequências dos eventos apocalípticos que assolaram a cidade. Isso adiciona uma camada emocional significativa, elevando a narrativa para além de uma mera luta pela sobrevivência, transformando em uma busca por redenção ou talvez justiça. O foco no terror psicológico e na vulnerabilidade dessa protagonista, como indicado pelo trailer, aponta para uma reavaliação do que torna Resident Evil verdadeiramente aterrorizante. Em vez de depender excessivamente de sustos previsíveis ou ação desenfreada, Hacking pode investir na construção de uma atmosfera de medo constante e desamparo. A decrepitude de Raccoon City e os ambientes claustrofóbicos
podem servir como catalisadores para um tipo de horror que se infiltra na mente do jogador, explorando a claustrofobia, a paranoia e a sensação de estar encurralados. Este retorno à essência do terror pode ser um dos maiores trunfos do game, alinhando-se com as expectativas dos fãs por uma experiência mais visceral e perturbadora. A revelação de Grace como filha de Alyssa de Resident Evil Outbreak não é um mero detalhe, mas uma ponte crucial para uma história da franquia. Outbreak foi um jogo singular que explorou os primeiros momentos do surto de Raccoon City a partir da perspectiva de cidadãos comuns, e Alyssa era uma jornalista destemida que tentava sobreviver e expor toda a verdade sobre os acontecimentos. A ligação de Grace com este legado abre de certo modo portas para que a inclusão de elementos e lore que talvez nunca tenham sido totalmente explorados em outros títulos principais. Isso pode significar uma chance de revisitar locais de Outbreak ou até mesmo trazer de volta os personagens secundários daquele jogo, conectando eventos que antes pareciam isolados. A escolha de uma personagem ligada a Outbreak também pode ter implicações na jogabilidade. Enquanto o jogo antigo era focado na cooperação e na sobrevivência em tempo real, Requiem parece mais centrado em experiência individual de terror. No entanto, a herança de Alyssa pode influenciar as habilidades de Grace, talvez concedendo a ela uma perspectiva investigativa ou uma resiliência especial desenvolvida a partir do legado de sua mãe. Essa conexão profunda com a linha do tempo do T-Virus em Raccoon City permite que o jogo explore facetas menos conhecidas do desastre, oferecendo uma nova perspectiva sobre os eventos clássicos da série e, talvez até preenchendo, lacunas narrativas que os fãs há muito esperavam. Resident Evil 9 Requiem não é apenas um novo jogo, mas um indicador da direção estratégica da Capcom para uma de suas séries mais valiosas. Após o sucesso dos remakes e dos títulos em primeira pessoa, a empresa parece buscar um equilíbrio entre inovar e homenagear o passado. O retorno a Raccoon City, a ênfase no survival horror e a conexão com uma personagem menos explorada como Alyssa Ashcroft de Outbreak sugerem que a Capcom está atenta aos desejos dos fãs por uma experiência mais clássica, mas com uma roupagem mais moderna. Este jogo pode ser a peça-chave para unificar as diferentes vertentes da franquia, consolidando uma identidade que agrada tanto aos novos jogadores quanto aos veteranos. A data de lançamento em 2026, com o jogo saindo apenas para a atual geração, também sinaliza o compromisso da Capcom em lançar um título de alta qualidade, aproveitando ao máximo a capacidade dos consoles atuais. Isso implicaria em gráficos aprimorados, ambientes mais detalhados e uma imersão sonora que potencializa o terror. Requiem parece ser um passo ousado, mas calculado para a Capcom. Ele tenta ser a conclusão de uma era enquanto abre as portas para o futuro, provando que a série Resident Evil ainda tem muito a oferecer em termos de sustos, histórias e, claro, zumbis. Se você curtiu o vídeo, eu peço que deixe seu like, se inscreva e, se possível, deixe seu comentário. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Com certeza vai ter muito Resident Evil ainda nesse canal. Um forte abraço.